Muito bom dia, minhas princesas, muito bom dia. 37 dias aqui do nosso dia de propósito, né? E hoje a gente vai meditar em Filipenses 4, versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim a paz, ela é com certeza um sinônimo de sucesso, sabe? Porque não tem nada melhor na nossa vida do que a gente ter paz. E essa paz que Jesus ele nos promete, em outras traduções, né, em outros versículos, vão dizer que não, ele não dá a paz que o mundo nos dá, né? Mas ele dá a paz que é a paz perfeita, né? Em João 14, 27 vai dizer, né? Deixo-lhe a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, a paz de que Deus é a única paz perfeita, né? É aquela paz que, no meio das dificuldades, no meio, né, das turbulências da vida, você consegue ficar em paz, você consegue continuar confiando, sabe? Tem aquela história, né, de Pedro, né, que dos discípulos, na realidade, eles estavam, né, dentro do barco e, de repente, dá aquela trovoada, aquela tormenta. E quando eles olham, né, tem alguém caminhando por cima das águas, eles ficam com medo, acham que é alguma coisa, né, um monstro, alguma coisa. E aí Jesus diz, calma, sou eu, né? Jesus fala pra eles, calma, sou eu, né, tá tudo bem. E é Jesus que tá vindo caminhando sobre as águas, porque ele tinha ficado orando, alguma coisa assim, e daí o barco foi, e aí depois ele vem caminhando sobre as águas, porque ele é Deus perfeito, né? Só que daí quando Pedro vê isso, Pedro vai lá e diz, o quê? É você? Se é você mesmo, então me manda caminhar sobre as águas também. E aí Jesus diz, então venha, Pedro, né? E aí Pedro vai, todo valente, né? Porque Pedro era todo valentão, todo, né? Pedro é muito engraçado, porque Pedro é muito impulsivo, né? O que ele era de impulsivo depois, conforme ele vai caminhando com Jesus, ele se torna um homem muito firme, né? Um homem que já não tem mais impulsividade, mas que tem muita firmeza, né? Muito lindo, assim, quando você vai lendo as escrituras e vai vendo a transformação de Pedro, de Paulo, né? De cada um que vai andando com o Senhor, você vai vendo a transformação, porque geralmente as pessoas se transformam no contrário daquilo que elas eram, né? Geralmente é tipo aquilo que ele tinha mais daquilo que era mais defeituoso dele, né, se torna seu maior potencial, sua maior virtude, né? Então, tanto que Pedro, ele é considerado, tipo, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, tipo, Pedro, pedra, né? Firmeza, né? Então, sobre essa pedra, então, tipo, Pedro é chamado a ser um dos principais no sentido de edificação de igrejas. Então, como que você vai dar uma edificação de uma igreja para uma pessoa impossível? Tipo assim, isso não existe, né? Então, olha só toda a transformação que Pedro teve de ter para que ele pudesse ser transformado a ser de fato quem o Senhor criou ele para ser, né? E se você quiser conhecer mais dessa história aqui, tá? Que eu tô falando sobre Pedro, eu te recomendo, na Netflix tem uma série do David Leonardo. E ele fala sobre Pedro, e ele fala de um jeito assim sensacional sobre a personalidade do Pedro. É muito lindo. Então assim, se você não viu ainda, veja. É uma série que está disponível na Netflix, que é só procurar ali, David Leonardo, né? É a série onde ele faz ali, né, uma pregação que ele tá fazendo, mas é muito lindo, assim, eu recomendo você ver, que é muito bonito mesmo, né? E fala um pouco mais sobre isso, e principalmente fala sobre Jesus, né? Mas conta a história de Pedro, sabe? A transformação de Pedro, é muito legal, tá? E, enfim, continuando. E daí Pedro pega, né? Toda valentão e diz, Senhor, se é você mesmo, então me deixa andar sobre as águas. E aí Jesus fala, vem, né? Pode ir. E aí Pedro vem andando nas águas. E Pedro tá com os olhos fixos em Jesus. Mas, de repente, gente, Pedro olha pro lado e vê aquela água, aquela trovoada, aquele relâmpago, aquela tormenta. E Pedro, no momento que ele começa a botar os olhos, a visão dele naquela circunstância, naquela situação, Pedro tem medo. E a palavra vai dizer que Pedro afunda, Pedro cai nas águas, Pedro não consegue continuar andando sobre as águas. Só que daí eu acho tão lindo porque Jesus vai imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente Jesus puxa Pedro, né? Jesus dá a mão para Pedro, Jesus puxa Pedro, levanta Pedro, né? E não permite que Pedro morra afogado, não permita que Pedro, né, passe por dificuldades além do que ele dá conta, né?
Então é tão lindo isso, por quê? Porque toda vez que você vai passar por alguma dificuldade além do que você dá conta, o Senhor sempre vai estar lá com a mãozinha dele, te puxando, sabe? Te dizendo, opa, volta aqui. Peraí, vem aqui que eu te ajudo, sabe? O tempo todo. Então, essa paz que guarda, né, o nosso coração, é essa paz que apesar das dificuldades, apesar das diversidades da vida, você sabe que você pode andar em paz. Você sabe que mais cedo ou mais tarde tudo aquilo dali vai passar, que você vai ter vitória sobre todas essas coisas que você está passando, na confiança de que aquele que te prometeu é fiel para cumprir, sabe? Então essa paz, gente, ela é maravilhosa, ela é um verdadeiro sucesso, que gostoso é, porque não adianta nada uma pessoa ter riqueza, fama, dinheiro, né? Enfim, qualquer coisa que você imaginar que o mundo diz assim, uau, né? Só que se essa pessoa não tem paz, né? Não adianta nada. Se essa pessoa não consegue dormir sem comprimido, não adianta nada. Se essa pessoa não consegue ter paz de espírito, se essa pessoa não consegue, né, andar, né, confiante em Deus, se a pessoa não tem relacionamento com Deus, gente, é uma vida vazia. É uma vida, é aquela coisa que a pessoa só é rica de dinheiro. Só isso, não tem mais nada além de dinheiro. E que a gente não pode, não seja assim, né? Que a gente possa ser sim muito próspera, que nada nos falte, que nós possamos sim ter dinheiro, que é justo, né? O Jesus, em outras palavras, já disse nos versículos que ele veio para que nós tivéssemos uma vida em abundância, então que nada nos falte, que nós possamos ter a ponto de conseguir até mesmo doar e compartilhar, né, com aqueles que o Senhor tocar no nosso coração, com aqueles que o Senhor nos permitir, né, ajudar, quiser que de fato, né, a gente ajude, mas que a gente não tenha só dinheiro, que a gente tenha muito, muito, muito além de dinheiro, que a gente tenha paz, que a gente tenha fé, que a gente tenha coragem, que a gente tenha saúde mental, espiritual, né, psicológica, física, em todas as áreas da nossa vida, que a gente tenha alegria, que a gente tenha fé, que a gente tenha família unida, que a gente tenha, né, paz de espírito no coração, que a gente tenha sabedoria, enfim, que a gente tenha tudo aquilo que é muito além, que dinheiro não compra, entendeu? E acima de tudo, que a gente tenha a presença de Deus, né, e a proteção dele sobre as nossas vidas. Então, voltando lá para a história de Pedro. Quando Pedro ele cai, gente, quando ele simplesmente, né, ele tá andando. Peraí, como que ele consegue andar pelo mar? Ele anda por fé, né? Ele acredita, Jesus mandou, eu vou. Ele tava lá andando. Mas quando ele olha, qual é o momento que ele cai, né? Que Jesus tem que ir lá e puxar ele. É o momento em que ele olha para a circunstância. É o momento que ele tira a visão de Jesus. Então, eu não sei hoje onde está a tua visão, mas que a tua vista não seja um impedimento para que a tua visão, né, não veja aquilo que Deus já quer fazer, tá? Que a tua vista, a vista é o que? Aquilo que tu observa agora, que está ao teu redor. Não seja um impedimento para que a tua visão não enxergue aquilo que Deus quer fazer, porque a tua visão, gente, é algo maior. É algo que Deus está mostrando, olha só, é isso que eu vou fazer. Sabe aquela sensação que você tem, nossa, parece que Deus falou comigo. Deus vai fazer isso na minha vida. Deus me prometeu isso. Nossa, eu acredito que Deus tem isso pra mim, isso é muito grande. E muitas vezes você tem medo, porque às vezes Deus fala com a gente, mostra coisas do nosso futuro que a gente mesmo pensa, meu Deus, mas é muito grande, não tem capacidade pra isso não. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir. E a capacidade Ele mesmo vai te dar. Ele mesmo, né, vai te instruindo. Claro, você vai fazer a sua parte, você vai estudar, você vai fazer aquilo que te cabe, né? Mas acreditando que aquilo que é impossível, Deus vai fazer. Deus vai fazer, né? Basta você continuar nesse relacionamento com Ele todos os dias, confiando, se relacionando, certo? Então que você não olhe para o lado, que você não olhe para as circunstâncias. E ainda quando os seus olhos quiserem olhar para as circunstâncias, que você possa colocar esses teus medos aos pés de Jesus e que você possa continuar, né, por visão, acreditando que aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, lembra? Ele não pode mentir, porque Ele é Deus, Ele é perfeito e Ele fará, porque Ele já fez tanto, né? Eu tenho certeza que hoje você já está vivendo um sonho, já está dentro de um sonho, e eu tenho certeza que muitos outros sonhos que hoje você tem vão se realizar e não vai demorar, é aquilo imediatamente, logo, muito em breve. Não vai demorar, o Senhor fará imediatamente, o Senhor fará coisas extraordinárias e Ele fará tudo conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e é aquilo que vai ser bom para a sua vida, é aquilo que vai ser bom para a minha vida, é aquilo que vai ser bom para a vida de cada uma de nós, certo? Basta a gente confiar e, acima de tudo, que a paz que excede todo entendimento esteja
no teu coração, na tua mente, né? Que a paz que excede todo entendimento possa guardar nossa mente, nosso coração em Deus. Vamos orar, minhas princesas? Deus onisciente, sabe de tudo o que acontece em minha vida, minha família e minha carreira. Está ciente das minhas preocupações do presente e do futuro. No meio da tempestade, cada uma de nós aqui, Senhor, busca a tua paz, que está além de todo entendimento. Nós nos arrependemos de toda tendência a sermos ansiosas, que nós não sejamos entregues aos nervosismos da vida e livra-nos, por favor, das distrações. Senhor, ajuda-nos a nos livrar de toda distração, Senhor, disfarçada, toda distração, Senhor, que possamos ter clareza, sabedoria. Que a tua paz perfeita guarde o nosso coração e a nossa mente e que ela nos mantenha concentrada no Senhor, Jesus Cristo. Apesar de tudo que cada uma de nós aqui está vivendo, Pai, não seremos abaladas pelas tempestades, porque Tu nos assegura, Tu nos dá vitória sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Em Ti, Senhor, confiamos, Jesus, totalmente. Pai, que o Senhor possa visitar cada mulher que aqui está ouvindo esse devocional agora, cada pessoa, Pai, que está ouvindo esse devocional. Que o Senhor possa visitar, que essas pessoas sintam a Tua presença, vivam sobrenatural contigo, conheçam o Teu amor. Que o Senhor faça na vida de cada um, conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Teu poderoso e maravilhoso nome. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.